No coração de uma terra devastada pela idolatria e pela tirania, ergueu-se um homem cujo nome significava "O Senhor é meu Deus", Elias, o tesbita, profeta de fogo e tempestade. Sua história atravessa os vales da fome, os cumes do Monte Carmelo e os desertos da alma. Desde o anúncio de uma seca que duraria anos, até o confronto épico contra 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, passando pela fuga desesperada para o deserto onde desejou a morte, até o momento glorioso em que foi arrebatado aos céus em uma carruagem de fogo sem conhecer a morte. Esta é a história de Elias, o tesbita, o profeta que ousou enfrentar reis e rainhas, que invocou o fogo do céu e ouviu a voz mansa e suave do Altíssimo. Um homem comum, chamado para feitos extraordinários, cuja jornada atravessaria os séculos como testemunho eterno de que o Senhor, Ele é Deus. O vento quente do deserto soprava sobre as colinas áridas do antigo Oriente Médio, carregando o cheiro de terra seca e julgamento divino. A paisagem se estendia em vales ressecados sob um céu carregado cor de bronze, uma atmosfera opressiva que sufocava qualquer esperança de chuva. No topo de uma colina rochosa, recortada contra o horizonte tempestuoso, erguia-se a silhueta solitária de um homem. Seu manto de peles esvoaçava ao vento, seu cajado erguido ao céu. Sua postura carregava a autoridade de quem falava em nome de outro poder. Elias, o tesbita. Um homem austero do deserto, de 40 a 50 anos, olhos âmbar intensos e penetrantes, cabelos e barba longos desgrenhados com mechas grisalhas, pele bronzeada e castigada pelo sol. Vestia um manto de peles de animal em tons de marrom, um cinto de couro grosseiro apertado à cintura, e carregava um cajado de madeira nodosa, que havia testemunhado suas jornadas pelos lugares mais desolados de Israel. Ali, diante do Monte Carmelo que se erguia majestoso sobre a planície devastada pela seca, ele contemplava o palco onde o destino de uma nação seria decidido. Seus olhos ardiam com intensidade profética. Suas mãos calejadas e ossudas se erguiam ao céu em gesto de invocação, dedos longos abertos, veias visíveis nos antebraços magros. Era um homem forjado pelo deserto, moldado pela solidão, quebrado e reconstruído pela mão do Altíssimo. Atrás dele, em um vale rochoso isolado, o ribeiro de Querite corria entre pedras, um refúgio escondido entre paredes de arenito, onde ele havia encontrado provisão nos dias mais sombrios. Corvos negros desciam em voo descendente contra o céu dourado do pôr do sol, suas asas abertas refletindo tons iridescentes de roxo e verde metálico. Em seus bicos carregavam pedaços de pão e carne, uma provisão impossível, um milagre silencioso que acontecia manhã e tarde, testemunhado apenas pelas rochas e pelo vento. Ali, naquele vale esquecido, Deus havia sustentado seu servo, enquanto a seca consumia a terra de Israel. Nos portões de Sarepta, cidade fenícia na própria terra de onde Jezabel havia vindo, uma viúva recolhia gravetos. Seu corpo era frágil e emaciado pela fome. Seus olhos cor de mel fundos com olheiras profundas, sua pele olivácea, acinzentada pela desnutrição. Ela preparava a última refeição para si e seu filho. Um punhado de farinha em uma panela de barro, um pouco de azeite em uma botija. Seria o fim. Mas o profeta que chegou àqueles portões carregava uma promessa que desafiava a lógica da escassez. A farinha não se acabou. O azeite não faltou. Dia após dia, a provisão permanecia, desafiando as leis da natureza, sustentando 3 vidas em uma casa pobre, enquanto o mundo ao redor morria de fome. O filho da viúva, um menino magro de olhos grandes, gradualmente recuperou as forças,
a cor voltando às suas faces. Era um milagre silencioso, testemunhado apenas pelas paredes daquela casa humilde em terra pagã. Mas então, a morte golpeou. O menino adoeceu subitamente, a febre o consumiu, e em uma manhã silenciosa, ele não despertou mais. Seu corpo jazia inerte, lábios azulados, pele cerosa, a paz antinatural de quem havia partido. A viúva, tomada de dor, confrontou o profeta com lágrimas e acusações. Elias não respondeu com palavras. Tomou o menino nos braços, subiu ao quarto superior e ali, sozinho com a morte, prostrou-se sobre o corpo frio da criança 3 vezes, clamando ao Altíssimo com toda a força de sua alma. E o impossível aconteceu. A cor retornou às faces do menino. Seu peito se expandiu com a primeira respiração. Seus olhos se abriram. Confusão primeiro. Depois, reconhecimento. A vida havia retornado. Elias desceu as escadas carregando o menino vivo, e a viúva caiu de joelhos, suas lágrimas agora de gratidão incontida. Naquele momento, uma mulher pagã de Sidom reconheceu a verdade que Israel havia esquecido. O Deus de Elias era o Deus verdadeiro. 3 anos se passaram. A terra de Israel gemia sob o peso da seca. Os campos eram cemitérios de colheitas perdidas. Os rios haviam se tornado leitos de pedras branqueadas pelo sol, e o povo vagava como espectros, buscando qualquer fonte de água ou alimento. Carcaças de animais pontilhavam a paisagem, crianças choravam de fome. E mesmo assim, nos palácios de Samaria, o rei Acabe e a rainha Jezabel mantinham seus altares a Baal, recusando-se a reconhecer o Deus de seus pais. Acabe era um homem de 45 a 55 anos. Jezabel, rainha fenícia, era uma mulher de beleza exótica e perigosa. Ela havia transformado Israel em um altar pagão. Obadias, o mordomo do palácio, era um homem de fé escondida. Robusto, rosto honesto com olhos castanhos preocupados, barba grisalha bem cuidada. Em segredo, ele havia escondido 100 profetas em cavernas, alimentando-os com pão e água enquanto Jezabel massacrava os servos de Deus. Foi através dele que Elias marcou seu retorno. E quando o profeta surgiu das montanhas selvagens de Gileade e atravessou os portões do palácio de Samaria, os guardas recuaram diante de sua presença. Na sala do trono, diante de Acabe e seus cortesãos, Elias lançou seu desafio. Convocou todo Israel ao Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal que comiam da mesa de Jezabel. O confronto final estava marcado. Seria o embate definitivo entre o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e os deuses estrangeiros que haviam seduzido o coração da nação. O Monte Carmelo se erguia majestoso sobre a planície de Jezreel. Milhares de israelitas se aglomeravam nas ladeiras rochosas. Rostos marcados por 3 anos de fome, roupas surradas, expressões de medo e expectativa misturados. No topo, 450 profetas de Baal se reuniam em torno de seu altar elaborado. Seus mantos coloridos de vermelho sangue, amarelo e negro esvoaçando ao vento. Do outro lado, completamente sozinho, Elias aguardava. O profeta subiu a uma rocha elevada e confrontou a multidão dividida. Até quando cocheariam entre 2 pensamentos? Se o Senhor era Deus, que o seguissem. Se era Baal, que seguissem a ele. O povo permaneceu mudo, ninguém ousando responder. Então Elias propôs o teste que decidiria o destino de Israel. 2 altares, 2 novilhos, nenhum fogo humano. O Deus que respondesse por fogo seria reconhecido como Deus verdadeiro. Os profetas de Baal prepararam seu altar com confiança arrogante. Desde a manhã até o meio-dia, dançaram em volta do sacrifício, gritando, se contorcendo em êxtase ritual. Suas vozes clamavam ao Deus das tempestades. Suas mãos se erguiam aos céus. Seus corpos suavam sob o sol implacável. Mas o céu permanecia vazio e silencioso, surdo às suas súplicas. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Talvez seu Deus estivesse meditando, ou tivesse se retirado, ou estivesse de viagem. Quem sabe dormia e precisava ser despertado. Os profetas, enfurecidos,
sacaram facas cerimoniais e começaram a se cortar, o sangue escorrendo sobre suas túnicas coloridas, transformando-as em panos ensanguentados. Entraram em transe, profetizaram delírios, gritaram até suas vozes se tornarem roucas. Mas nenhuma centelha, nenhuma resposta, nenhum sinal do céu. Quando a tarde caiu e os profetas de Baal jaziam exaustos e derrotados, espalhados pelo chão com suas roupas manchadas de sangue próprio, Elias chamou o povo para se aproximar. Com suas próprias mãos, reconstruiu um altar do Senhor que havia sido derrubado. 12 pedras brutas, uma para cada tribo de Israel. Cavou uma vala ao redor, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços. Então deu uma ordem surpreendente: enchessem 4 cântaros de água e derramassem sobre o holocausto. Fizeram uma vez. Ordenou que fizessem segunda vez. Fizeram. Ordenou terceira vez. A água encharcou a lenha, escorreu pelo altar, encheu a vala ao redor. 12 cântaros de água desperdiçados em terra de seca. Não havia possibilidade humana de aquele sacrifício queimar. Na hora do sacrifício da tarde, quando o sol tocava o horizonte ocidental, tingindo o céu de laranja e vermelho, Elias se aproximou do altar encharcado. Ergueu as mãos aos céus, seus olhos âmbar fixos no infinito, seus lábios movendo-se em oração. Invocou o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, pedindo que se manifestasse para que o povo soubesse quem era o Deus verdadeiro. Então caiu fogo do Senhor. Não uma faísca hesitante, não uma chama tímida, mas um pilar de fogo celestial que rasgou os céus como relâmpago divino. Desceu como cascata invertida de luz líquida. Chamas branco-azuladas que consumiram instantaneamente o holocausto, a lenha encharcada, as 12 pedras do altar, a própria terra debaixo e toda a água acumulada na vala. O calor foi tão intenso que os mais próximos recuaram cambaleando. A luz ofuscou os olhos de todos. O estrondo ecoou pelas montanhas. E todo o povo, milhares que momentos antes permaneciam divididos, caiu prostrado com os rostos em terra. Como ondas, a multidão se dobrou, rostos pressionados contra o chão, mãos espalmadas na terra. De milhares de bocas, um único clamor subiu aos céus: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A confissão ecoou pelas encostas do Carmelo. A multidão permanecia prostrada, alguns ainda tremendo, outros chorando lágrimas de arrependimento que não derramavam há anos. Israel havia testemunhado o impossível e nenhum coração permaneceria o mesmo. Então Elias subiu novamente ao cume do Carmelo, curvou-se ao chão e colocou o rosto entre os joelhos em posição de oração intensa. Seu corpo exausto mal conseguia sustentar-se, mas seu espírito ardia com fé inabalável. A chuva havia sido prometida, e ela viria. Enviou seu servo para observar o horizonte do mar, aquela linha azul distante onde céu e água se encontravam. O servo subiu, olhou, retornou. Quando seus olhos percorreram o horizonte, algo diferente surgiu. Uma pequena formação branca erguia-se sobre o azul do mar, distante, minúscula, do tamanho da palma de uma mão. A primeira nuvem em 3 anos. Ele correu montanha abaixo, tropeçando nas pedras, gritando a descoberta. Em instantes, como se o céu finalmente tivesse recebido permissão para chorar, a pequena nuvem multiplicou-se. O azul foi sendo devorado por formações cada vez mais densas e escuras. O vento rugiu primeiro, trazendo o cheiro de chuva que a terra não sentia há 3 anos. E então as comportas celestiais se abriram. A chuva desabou sobre a terra ressequida com violência redentora. 3 anos de seca terminavam em dilúvio restaurador. As primeiras gotas atingiam rochas secas. Rostos voltados ao céu recebiam a água como bênção divina. Lágrimas de alegria misturando-se com chuva. Elias, tomado pelo Espírito do Senhor, cingiu seus lombos e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel, uma demonstração sobrenatural de força e velocidade que deixou o rei e seus cavalos para trás. Mas a vitória no Carmelo não trouxe paz. Quando Jezabel soube do massacre de seus profetas, sua fúria não conheceu limites.
enviou um mensageiro a Elias na mesma noite, através da chuva torrencial, carregando uma promessa de morte escrita com veneno. No dia seguinte, àquela mesma hora, a vida do profeta seria como a de um dos profetas mortos no Quizon. E então aconteceu o inexplicável, o momento mais humano e vulnerável da vida do profeta de fogo. Elias, o homem que havia enfrentado 450 profetas sem tremor, fugiu como coelho acuado diante das palavras de uma mulher. Tomado de medo, correu para o deserto de Berseba, deixou seu servo para trás e caminhou sozinho um dia inteiro para dentro do deserto implacável. A areia queimava sob seus pés descalços, o sol castigava sua pele, até que caiu exausto sob a sombra magra de uma figueira brava solitária. Ali, na solidão mais absoluta, quebrado pelo cansaço e pela depressão, o profeta do fogo pediu para morrer. Já bastava. Que o Senhor tomasse sua vida. Deitou-se e dormiu como morto. Respiração quase imperceptível. Deserto silencioso ao redor. Mas Deus não o abandonou. Uma luz suave começou a se formar no deserto noturno. O anjo do Senhor, figura de aparência humana, mas presença sobrenatural, rosto de beleza severa, olhos luminosos, vestindo túnica de branco impossível que parecia feita de luz, materializou-se ao lado do profeta caído. Tocou seu ombro com gentileza. Junto à sua cabeça havia um bolo cozido sobre brasas e uma botija de água. Elias comeu e bebeu mecanicamente, sem gratidão ainda, apenas sobrevivência. Deitou-se novamente no mesmo lugar de derrota. Mas o anjo retornou segunda vez. Tocou-o novamente. Ordenou que comesse porque o caminho seria longo demais. Com a força daquele alimento miraculoso, Elias caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto até chegar ao Monte Horebe, a montanha de Deus, onde séculos antes Moisés havia recebido a lei. Ali, em uma caverna escura nas encostas da montanha sagrada, Elias se refugiou. E a voz do Senhor veio a ele, perguntando o que fazia ali. O profeta derramou seu lamento. Havia sido zeloso. Só ele restara. Buscavam sua vida. Então Deus ordenou que saísse e se pusesse na montanha perante o Senhor. Veio um vento forte e impetuoso que fendia os montes e despedaçava as rochas. Elias cobriu o rosto, seu manto esvoaçando violentamente. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto que sacudiu a terra sob seus pés, abrindo fissuras nas paredes da caverna. Mas o Senhor não estava no terremoto. Após o terremoto, veio fogo que lambia as pedras com línguas incandescentes. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Um sussurro suave, quase imperceptível, como brisa de primavera. E naquele sussurro, Elias reconheceu a presença do Altíssimo, não no estrondo, mas na ternura, não na destruição, mas na intimidade. Cobriu o rosto com o manto e saiu à entrada da caverna, sabendo que estava diante do Criador dos céus e da terra. Ali, recebeu nova missão e uma revelação que curou sua solidão. Havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Ele nunca estivera sozinho. Fortalecido, Elias desceu do Horebe ao amanhecer e partiu para encontrar seu sucessor. Nos campos verdes de Abel-Meolá, após o retorno das chuvas, um jovem forte de 25 a 30 anos trabalhava atrás do arado. Eliseu, filho de Safate. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre seus ombros, um gesto simbólico de chamado e sucessão. Eliseu compreendeu instantaneamente. Quebrou o arado para a lenha, distribuiu a carne ao povo e seguiu o profeta. A ponte estava queimada. Não havia retorno. Mestre e discípulo partiram juntos pela estrada empoeirada, duas silhuetas contra o pôr do sol. Os anos seguintes testemunharam outros confrontos. Na vinha de Nabote, assassinado por intrigas de Jezabel para que Acabe pudesse tomar sua herança, Elias surgiu com sentença terrível. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberiam o sangue de Acabe, e Jezabel seria devorada por cães junto ao muro de Jezreel. Cada palavra se cumpriria
até a última sílaba. Chegou então o dia em que o Senhor determinara arrebatar Elias ao céu. Mestre e discípulo caminhavam de Gilgal, passaram por Betel, seguiram para Jericó, sempre com Eliseu recusando abandonar seu mestre. Nas margens do Jordão, Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas. O rio se dividiu, paredes líquidas de ambos os lados, leito seco revelado, milagre espelhando a travessia de Israel séculos antes. Do outro lado, na planície vasta sob céu imenso, Elias fez sua oferta final. O que Eliseu desejava antes que fosse tomado? O jovem pediu porção dobrada do espírito de seu mestre, pedido audacioso de herança espiritual. Elias respondeu que era coisa difícil, mas, se o visse quando fosse tomado, assim seria feito. Enquanto caminhavam e conversavam sobre os mistérios de Deus, sobre o futuro de Israel, sobre a missão que continuaria através do discípulo, o céu começou a mudar. A luz se intensificou anormalmente, como se o próprio sol tivesse descido mais perto da terra. As nuvens se abriram em espiral majestosa, luz dourada, derramando-se como rio invertido. Então, apareceu subitamente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Não uma visão etérea ou fantasmagórica, mas uma realidade mais sólida que a própria terra sob seus pés. O carro passou entre os dois homens, separando-os como espada celestial, dividindo para sempre mestre e discípulo. Um redemoinho de fogo formou-se ao redor de Elias, vórtice espiralando para cima com violência majestosa. O manto de peles caiu de seus ombros como pena solta de uma águia ascendente, flutuando em espiral descendente, enquanto o dono subia cada vez mais alto. Herança material descendo, enquanto o homem era tragado pela glória. Eliseu via tudo, cada detalhe gravado para sempre em sua memória, cada segundo do impossível testemunhado por seus olhos arregalados. Sua boca se abriu em grito que ecoou pela planície vazia. Meu pai, meu pai! Era o tributo final, o reconhecimento de que em Elias residia mais poder defensivo para Israel do que em todos os seus exércitos combinados. E não o viu mais. O céu se fechou gradualmente, a luz retornou ao normal, o vórtice desapareceu. Elias havia partido para a eternidade sem provar a morte. Eliseu permaneceu sozinho na planície, o manto caído aos seus pés, céu normal acima, silêncio absoluto ao redor. Rasgou suas próprias vestes em luto ritual. Depois, apanhou o manto de seu mestre e o vestiu sobre os ombros. Discípulo, tornando-se profeta. Bateu as águas do Jordão com o manto herdado, invocando o Deus de Elias. As águas se dividiram novamente, confirmação visual da transferência de poder. Os filhos dos profetas que observavam de longe curvaram-se em reverência. O espírito de Elias repousava sobre Eliseu. O legado continuaria. Séculos depois, o profeta Malaquias anunciou que Elias retornaria antes do grande e terrível dia do Senhor. E quando João Batista surgiu no deserto, vestido de pelos de camelo, com cinto de couro, pregando arrependimento às margens do Jordão, o espírito de Elias havia retornado. No Monte da Transfiguração, quando Cristo revelou sua glória a 3 discípulos, lá estava Elias ao lado de Moisés, conversando com o Filho de Deus, profeta agora em glória eterna. O legado de Elias atravessa os milênios. Ele foi o profeta que provou que um homem fiel, ainda que fraco e imperfeito, pode ser instrumento de feitos extraordinários nas mãos do Deus vivo. Enfrentou impérios, desafiou reis, fugiu de rainhas, desejou a morte sob uma árvore solitária e foi alimentado por anjos. Viu fogo cair do céu e ouviu a voz mansa e delicada do Senhor. E no final, não viu a morte, mas foi levado ao céu em glória. O nome de Elias será proclamado novamente, lembrando a toda geração que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ainda é Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqueles que ousam confiar nele, ainda que passem pelo vale da sombra da morte, ainda que enfrentem fornalhas e espadas, ainda que desejem morrer sob árvores solitárias no deserto da alma, descobrirão que o Altíssimo,
nunca os abandonou, nunca os abandonará. E sua história, assim como a de Elias, será escrita com fogo eterno nos anais do céu. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus.